As parábolas de Jesus são pequenas histórias que carregam grandes verdades. Elas são ferramentas poderosas de ensino, capazes de transformar vidas e provocar reflexões profundas. Por meio de metáforas simples, Jesus nos convida a explorar o significado profundo da fé, do amor e da sabedoria divina. Neste vídeo, vamos mergulhar em 12 dessas parábolas, cada uma com uma mensagem única, que pode nos ajudar a viver de forma mais plena e significativa. As parábolas são narrativas curtas, geralmente baseadas em situações cotidianas, que têm um propósito moral ou espiritual. Elas não apenas entretêm, mas também ensinam. Jesus usava essas histórias para se conectar com as pessoas, muitas vezes de forma surpreendente. Ele falava em uma linguagem que todos podiam entender, desafiando convenções e revelando verdades ocultas. Assim, as parábolas servem como um espelho, refletindo nossas vidas e nos convidando a uma autoavaliação. Historicamente, as parábolas surgiram em um contexto cultural rico e diversificado. Jesus viveu em uma sociedade agrária, onde as pessoas estavam familiarizadas com a vida do campo, as relações familiares e as tradições religiosas. Ele usou elementos do cotidiano, como sementes, pastores e banquetes, para transmitir verdades espirituais. Por exemplo, ao falar sobre o semeador, ele não estava apenas descrevendo uma atividade agrícola, mas também abordando a recepção da palavra de Deus em nossos corações. As parábolas, portanto, vão além de histórias simples. Elas nos oferecem uma visão do reino de Deus. Elas nos desafiam a ver além das aparências e a buscar o que realmente importa. Jesus, ao contar essas histórias, não apenas educava, mas também provocava mudanças de atitude e comportamento. Ele queria que as pessoas refletissem sobre suas escolhas e seu relacionamento com Deus. Nos dias de hoje, o poder das parábolas permanece relevante. Em um mundo repleto de distrações e superficialidades, suas mensagens nos lembram da importância de cultivar uma fé genuína e de amar ao próximo. Cada parábola é uma oportunidade de crescimento espiritual, um convite para abraçar a transformação que Deus deseja realizar em nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar 12 parábolas que nos inspiram e nos ensinam a viver com propósito. Cada uma delas nos oferece lições valiosas, adaptadas para a nossa realidade. Ao refletirmos sobre essas histórias, podemos descobrir novas formas de aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, promovendo mudanças que impactam não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Que esta jornada pelas parábolas nos encoraje a buscar uma vida mais rica em fé. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Assim, esse vídeo vai chegar para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E caso queira se aprofundar na Bíblia e aprender todos os ensinamentos dela, clique no link do comentário fixado. Primeira parábola, o sembrador, Mateus capítulo 13, versículo 1 e versículo 23. Jesus, em sua sabedoria, utilizou a imagem de um semeador para ilustrar a forma como a palavra de Deus é recebida em nossos corações. Ele disse: "Eis que saiu o semeador a semear", Mateus capítulo 13, versículo 1. Essa simples frase nos transporta para uma cena familiar, onde um agricultor, com fé e esperança, espalha sementes pelo solo. Porém, a história não se resume apenas à ação do semeador. Ela nos leva a refletir sobre a qualidade do solo, que representa o estado do nosso coração. Na parábola, Jesus descreve 4 tipos de solo, cada um recebendo a semente de maneira distinta. Primeiro, o solo à beira do caminho. Aqui, as sementes caem e são rapidamente consumidas pelas aves. Esse solo simboliza aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. A mensagem não penetra em seus corações e logo é levada pelo engano e pela distração do mundo. Como está escrito em Mateus capítulo 13, versículo 19, quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Segundo, o solo rochoso. Neste caso, as sementes germinam rapidamente, mas não têm raízes profundas. Quando o sol aparece, as plantas murcham. Isso representa as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas que ao enfrentar dificuldades abandonam a fé. Sem um alicerce sólido, qualquer tribulação se torna uma razão para desistir. Em Mateus capítulo 13, versículo 21, Jesus diz: "Mas tendo chegado a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza." Terceiro, o solo espinhoso. Aqui, as sementes crescem, mas são sufocadas pelos espinhos. Esse solo simboliza aqueles que ouvem a palavra, mas são consumidos pelas preocupações da vida e pelas ilusões da riqueza.
Esses espinhos roubam a energia e o foco necessários para uma vida espiritual saudável. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 13, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados desta vida e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quarto, o solo bom. Por fim, as sementes que caem em solo fértil produzem uma colheita abundante. Esse é o coração que recebe a palavra com entendimento, permitindo que ela cresça e dê frutos. Essas pessoas não apenas ouvem, mas também praticam os ensinamentos de Cristo, impactando o mundo ao seu redor. Jesus afirma em Mateus capítulo 13, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Ao refletirmos sobre esses tipos de solo, somos levados a questionar: que tipo de solo somos nós? A receptividade à palavra de Deus depende profundamente do estado do nosso coração. Muitas vezes nos perguntamos por que algumas pessoas parecem crescer na fé, enquanto outras se desvanecem. A resposta pode estar em como estamos cultivando nosso solo interior. Para que a semente da palavra de Deus frutifique em nossas vidas, precisamos cultivar um solo fértil. Isso requer compromisso e prática. Algumas maneiras de fazer isso são: oração. A oração é um meio vital de nos conectarmos com Deus. Quando oramos, abrimos nossos corações e nos dispomos a ouvir sua voz. É nesse diálogo íntimo que nossas preocupações são aliviadas e encontramos clareza para as verdades que Deus deseja nos revelar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Estudo da Bíblia. Assim como um agricultor estuda as estações e as condições do solo, devemos nos dedicar ao estudo da palavra. Ler, meditar e refletir sobre as Escrituras nos ajuda a entender melhor os princípios de Deus. Quando nos familiarizamos com sua palavra, nossas raízes se tornam mais profundas e estamos melhor preparados para enfrentar as tempestades da vida. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, somos lembrados: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Comunidade. Estar em comunhão com outros cristãos é essencial. A troca de experiências e o encorajamento mútuo nos fortalecem. Juntos, podemos nos ajudar a cultivar um solo saudável, partilhando desafios e vitórias e orando uns pelos outros. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25 nos exorta: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Prática. A aplicação dos ensinamentos de Jesus é o que realmente faz a diferença. Quando colocamos em prática o que aprendemos, estamos permitindo que a semente cresça em nosso coração. Isso não só transforma nossas vidas, mas também impacta a vida das pessoas ao nosso redor. Tiago capítulo 1, versículo 22 nos lembra: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando cultivamos um solo bom, a colheita é abundante. A transformação que ocorre em nossas vidas não é apenas para nosso benefício, mas também para a glória de Deus. Ao frutificarmos, podemos ser luz e sal neste mundo, trazendo esperança e amor a quem nos cerca. Cada um de nós tem a capacidade de ser um solo fértil. A questão é: estamos dispostos a trabalhar nesse cultivo? Estamos prontos para abrir nossos corações à palavra de Deus e permitir que ela nos transforme? Ao fazer isso, não só experimentamos a alegria de uma vida plena, mas também nos tornamos instrumentos de mudança na vida de outros. A parábola do sembrador nos convida a refletir sobre nossa disposição em receber a palavra. Que possamos, com o auxílio de Deus, cultivar um solo fértil em nossos corações, permitindo que a semente da verdade produza frutos abundantes em nossas vidas. A jornada da fé é uma contínua semeadura, e que sejamos sempre prontos para receber as sementes do amor divino, que nos transformam e nos levam a um futuro repleto de esperança. Segunda parábola, a ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 7. A preocupação de um pastor por uma ovelha perdida é uma poderosa ilustração do amor incondicional de Deus por cada um de nós. Jesus disse:
Se um de vós tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixe os 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até que a encontre. Lucas capítulo 15, versículo 4. Essa imagem nos convida a refletir sobre o valor que cada pessoa tem aos olhos de Deus e sobre a importância de buscar aqueles que estão afastados. Na parábola da ovelha perdida, Jesus descreve um pastor que, ao perceber que uma de suas 100 ovelhas está ausente, não hesita em deixar as 99 para buscar a que se perdeu. Essa ação demonstra não apenas o comprometimento do pastor, mas também a profundidade do amor que ele tem por cada uma de suas ovelhas. A busca é incansável. Ele procura até encontrar a ovelha perdida, e quando isso acontece, a alegria é imensa. Quando o pastor finalmente encontra a ovelha, ele a coloca em seus braços e retorna para casa, chamando seus amigos e vizinhos para celebrar. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 6. Essa cena de celebração ressalta a importância do reencontro e da restauração. Cada ovelha tem um valor inestimável, e o pastor não se contenta com a perda de uma. Esta parábola nos ensina várias lições valiosas. Primeiramente, ela nos lembra que cada pessoa tem um valor singular diante de Deus. Assim como o pastor valoriza cada uma de suas ovelhas, Deus se importa profundamente com cada um de nós. Em Mateus capítulo 10, versículo 30 está escrito: "E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados." Isso significa que Deus conhece cada detalhe de nossas vidas e nos ama de forma pessoal e íntima. Além disso, a parábola nos exorta a estar atentos e prontos para ajudar os que estão perdidos e afastados. Em nosso cotidiano, podemos encontrar pessoas que se sentem perdidas, seja por desafios emocionais, crises de fé ou situações de vida difíceis. Podemos ser instrumentos de Deus para guiá-las de volta ao caminho. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, somos encorajados: "Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurei-o com espírito de mansidão." Esse chamado para restaurar os que estão em dificuldade é uma responsabilidade que devemos assumir com amor e humildade. É fácil se perder em meio à correria do dia a dia. Às vezes nos sentimos tão ocupados que esquecemos das necessidades dos outros. Mas pense por um momento. Quantas vezes já nos sentimos como aquela ovelha perdida? Ouvimos a voz de Deus nos chamando, mas a vida parece nos afastar dele. Assim como o pastor busca incansavelmente sua ovelha, Deus está sempre nos buscando, mesmo quando nos afastamos. Isso deve nos motivar a ser agentes de mudança na vida de quem está perdido. Considere também como podemos ser uma luz na vida das pessoas ao nosso redor. Imagine que você é a pessoa que se aproxima de alguém que está passando por um momento difícil. Um gesto simples de amor e compreensão pode ser a diferença entre permanecer perdido ou encontrar o caminho de volta. Essa é a essência da mensagem de Cristo: amar, acolher e restaurar. Para ilustrar essa mensagem, pense em uma equipe de futebol. Cada jogador tem um papel vital, mas quando um jogador se machuca ou se afasta, a equipe sente essa falta. O treinador não ignora essa ausência. Ele faz ajustes, busca soluções e tenta trazer o jogador de volta ao time. Da mesma forma, Deus não ignora aqueles que estão perdidos. Ele nos chama a agir, a procurar e ajudar a restaurar a unidade. Outra analogia poderosa é a de um farol em uma noite escura. O farol brilha intensamente, guiando os navios que navegam em águas desconhecidas. Ele é um sinal de esperança e segurança. Assim, somos chamados a ser faróis na vida das pessoas, iluminando o caminho de volta para Deus. Quando alguém está perdido, precisamos ser a luz que os ajuda a encontrar o caminho de volta. Ao refletirmos sobre a parábola da ovelha perdida, somos desafiados a avaliar nosso próprio papel. Como estamos respondendo ao chamado de Deus para buscar os que estão perdidos? Cada um de nós pode fazer a diferença na vida de alguém. Sejamos como o pastor, que em sua busca incansável demonstra o amor incondicional de Deus. Lembre-se de que a alegria no céu é grande quando um só pecador se arrepende. Lucas capítulo 15, 7. Portanto, não subestime o impacto que você pode ter na vida de alguém. Cada pequeno gesto de amor e compaixão pode levar a uma grande transformação. Em conclusão, a parábola da ovelha perdida nos lembra que todos somos valiosos para Deus. Ele está sempre em busca de nós, pronto para nos acolher e nos restaurar. Que possamos também nos tornar agentes de restauração em nossas comunidades, buscando e apoiando aqueles que estão perdidos
trazendo-os de volta para o coração do pastor, que se preocupa profundamente com cada um de nós. Terceira parábola, o filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. A parábola do filho pródigo ilustra a jornada de perda e redenção, refletindo a complexa relação entre pais e filhos. Jesus começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. Essa história poderosa nos apresenta um cenário familiar, onde amor, desespero, arrependimento e perdão se entrelaçam de maneira tocante. O filho mais novo, insatisfeito com a vida em casa, pede ao pai a sua herança antecipadamente. Essa solicitação era um gesto desrespeitoso, quase como se ele desejasse que o pai estivesse morto. Com a herança em mãos, ele parte para uma terra distante, onde vive de forma dissipadora, gastando tudo em prazeres e festas. Com o passar do tempo, ele se vê sem nada, enfrentando uma grave fome. A situação se torna tão crítica que ele aceita um emprego cuidando de porcos, e em meio à miséria, chega ao ponto de desejar comer a comida deles. Após um período de reflexão, ele decide voltar para casa pensando: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas capítulo 15, versículo 18. Ele está determinado a pedir perdão, não se considerando mais digno de ser chamado de filho. Ao retornar, seu pai o avista de longe e, tomado de compaixão, corre ao seu encontro. O pai não apenas o aceita de volta, mas o recebe com grande alegria, ordenando que um banquete seja preparado em celebração ao seu retorno. Essa parábola nos ensina lições profundas sobre perdão e redenção. Primeiramente, o amor do Pai é um retrato do amor de Deus por nós. Ele nunca nos abandona, mesmo quando escolhemos caminhos errados. O ato do Pai correr para encontrar seu filho demonstra a disposição de Deus em nos acolher, não importa quão longe tenhamos ido. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, aprendemos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Além disso, a história nos lembra que o arrependimento sincero é sempre recebido com alegria. O filho reconhece seus erros e se volta para o pai, um passo crucial para a restauração. Muitas vezes temos medo de voltar, de enfrentar a vergonha do que fizemos. No entanto, assim como o Pai, Deus nos aguarda com os braços abertos, prontos para nos perdoar. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já se sentiu perdido, como se estivesse longe de casa, mesmo que fisicamente estivesse presente? Às vezes a vida pode nos levar a escolhas que nos afastam de quem realmente somos. O filho pródigo é um espelho de muitos de nós, que em busca de liberdade, nos distanciamos dos valores e do amor que nos sustentam. A pergunta que fica é: como podemos encontrar o caminho de volta? Essa parábola é um convite a refletir sobre nossa própria jornada. Como podemos, em nosso dia a dia, fazer escolhas que nos mantenham próximos ao coração de Deus e ao amor dos nossos familiares? Devemos considerar que a busca pelo prazer e pela autonomia pode muitas vezes nos levar a um desvio. Porém, sempre há uma chance de recomeço. Pense em um GPS que nos ajuda a encontrar o caminho certo. Quando erramos a rota, ele recalcula e nos dá uma nova direção. Assim é Deus em nossas vidas. Não importa quão longe tenhamos nos desviado, Ele sempre está pronto para nos guiar de volta. Cada um de nós tem a capacidade de recomeçar, mesmo após os maiores erros. Uma outra analogia é a de um ímã. O amor e o perdão de Deus são como um ímã poderoso que nos atrai de volta para o seu coração. Quando reconhecemos nossa necessidade de perdão, esse ímã nos puxa em direção a Ele, onde encontramos acolhimento e renovação. Ao pensarmos na parábola do filho pródigo, somos chamados a abraçar a misericórdia, assim como Deus faz conosco. O ato de perdoar não é apenas uma bênção para quem recebe, mas também para quem dá. Quando perdoamos, libertamos nosso coração de mágoas e ressentimentos, permitindo que o amor prevaleça. Lembre-se de que, assim como o pai esperava ansiosamente pelo retorno do filho, Deus aguarda cada um de nós. Ele se alegra a cada passo que damos em direção a Ele. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, encontramos uma promessa: vinde e então discutamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Em conclusão, a parábola do filho pródigo não é apenas sobre um filho perdido, mas sobre a incrível capacidade de amar e perdoar. Que possamos sempre buscar o retorno ao lar, sabendo que, independentemente de quão longe tenhamos ido,
O amor de Deus está sempre ao nosso alcance, pronto para nos receber de braços abertos. Sejamos também exemplos de amor e perdão em nossas vidas, prontos para acolher aqueles que, como o filho pródigo, desejam voltar. Quarta parábola, os dois filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. A obediência pode se manifestar de várias formas, como mostra a história dos dois filhos. Jesus começa a parábola dizendo: um homem tinha dois filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28. A simplicidade dessa introdução nos leva a uma reflexão profunda sobre a verdadeira natureza da obediência e o valor das nossas ações. Na narrativa, um pai pede a seus dois filhos que vão trabalhar na vinha. O primeiro filho inicialmente responde que não irá, mas depois muda de ideia e vai. O segundo filho, por sua vez, diz que irá, mas não cumpre a promessa. Quando Jesus pergunta quem fez a vontade do Pai, a resposta é clara: foi o primeiro filho. Essa parábola ilustra a dinâmica entre palavras e ações. O primeiro filho representa aqueles que, mesmo com uma resposta negativa inicial, acabam cumprindo o que é pedido. O segundo, embora pareça obediente, na verdade falha em agir. Essa história nos ensina que nossas ações falam mais alto que palavras. É fácil prometer algo e parecer obediente, mas a verdadeira obediência se reflete em nossas atitudes. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, somos lembrados: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Esse versículo nos exorta a praticar o que aprendemos e a viver de acordo com os princípios de Deus. Além disso, a parábola destaca a importância de ser fiel em nossas promessas e ações, mesmo que isso exija esforço. Muitas vezes começamos uma tarefa com entusiasmo, mas ao enfrentar desafios, podemos hesitar em continuar. No entanto, a verdadeira obediência muitas vezes requer perseverança. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, lemos: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. Essa atitude nos ajuda a focar na qualidade de nossas ações, independentemente das circunstâncias. Já parou para pensar sobre as promessas que fazemos? Quantas vezes já dissemos que faríamos algo, mas acabamos deixando para depois? A parábola dos dois filhos nos faz refletir sobre o quanto nossas palavras podem ser vazias se não forem acompanhadas de ação. O desafio é colocar em prática o que dizemos, transformando nossas intenções em ações concretas. Imagine a diferença que faria se todos nós nos comprometêssemos a agir de acordo com o que prometemos. O que aconteceria se, ao invés de apenas dizer que faríamos algo, realmente nos levantássemos e o fizéssemos? Essa parábola é um convite à reflexão e à mudança de atitude. Para ilustrar essa mensagem, pense em uma equipe de trabalho. Cada membro pode dizer que está comprometido com o projeto, mas o verdadeiro sucesso depende da ação de cada um. Se um dos membros promete entregar uma parte importante, mas não o faz, o time inteiro sofre as consequências. Assim, em nossa vida cristã, não basta apenas professar nossa fé. Precisamos agir conforme os ensinamentos de Cristo. Pense em um atleta se preparando para uma competição. Ele pode falar sobre suas metas e sonhos, mas é o treinamento diário, o esforço e a dedicação que realmente o levam a alcançar seus objetivos. Da mesma forma, nossa caminhada com Deus exige ação e comprometimento. Ao pensarmos na parábola dos dois filhos, somos desafiados a avaliar nossas próprias atitudes. Como estamos respondendo aos chamados de Deus em nossas vidas? Temos sido fiéis em nossas promessas? Cada um de nós pode fazer uma escolha diária para que nossas ações estejam alinhadas com nossas palavras. Lembre-se de que cada passo de fé que damos, mesmo que seja pequeno, é significativo aos olhos de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, encontramos encorajamento: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa promessa nos lembra que não estamos sozinhos na jornada de cumprir nossas obrigações e viver de acordo com a vontade de Deus. A parábola dos dois filhos nos ensina que a verdadeira obediência se revela nas nossas ações, não apenas em nossas palavras. Que possamos nos comprometer a agir de acordo com o que prometemos, buscando sempre fazer a vontade do Pai. A vida cristã não é apenas sobre fazer declarações, é sobre viver com integridade e autenticidade. Que nossas promessas se tornem ações concretas e que ao final do dia possamos olhar para trás e ver a diferença que fizemos, tanto em nossas vidas quanto na vida dos outros. Quinta parábola, o bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 a versículo 37.
Jesus redefine o que significa ser um próximo através da história de um samaritano. Ele inicia a parábola com a frase: "Um certo samaritano indo de viagem", versículo 30. Essa introdução nos transporta a uma realidade em que preconceitos e barreiras sociais eram comuns e nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado de compaixão e serviço. Na narrativa, um homem descia de Jerusalém a Jericó e foi atacado por ladrões, que o deixaram ferido e semi-morto à beira da estrada. Um sacerdote e, em seguida, um levita, ambos figuras respeitáveis na sociedade judaica, passam pelo homem ferido, mas ignoram sua condição e seguem adiante. Em contraste, um samaritano, considerado um outsider e inimigo pelos judeus, ao ver o homem, é movido de compaixão. Ele se aproxima, trata suas feridas com óleo e vinho, coloca o ferido em seu próprio animal e o leva a uma estalagem, onde cuida dele. O samaritano não apenas se preocupa em curar as feridas imediatas, mas também garante que o homem tenha o que precisa para se recuperar, dizendo ao estalajadeiro: "Cuida dele, e tudo o que gastares, eu te pagarei quando voltar." Lucas capítulo 10, versículo 35. A parábola desafia nossos preconceitos e nos mostra que o amor ao próximo transcende qualquer barreira social. A história do bom samaritano nos ensina que o amor ao próximo é uma ação concreta que vai além de palavras e intenções. O samaritano não apenas sentiu compaixão, ele agiu. Em 1 João capítulo 3, versículo 18, lemos: "Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade." Essa mensagem nos desafia a agir em favor daqueles que estão em necessidade, independentemente de suas circunstâncias. Além disso, a parábola nos convida a examinar nossos próprios preconceitos. Quem são os samaritanos em nossas vidas? Muitas vezes, aqueles que menos esperamos se mostram como os verdadeiros ajudantes. A compaixão não tem fronteiras e deve ser oferecida a todos, independentemente de raça, classe social ou crença. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo nos lembra: "Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus." Essa unidade em Cristo deve nos inspirar a agir. Já parou para pensar sobre quantas oportunidades perdemos de ajudar alguém por causa de preconceitos ou julgamentos? A parábola do bom samaritano é um lembrete poderoso de que devemos olhar além das aparências e nos comprometer com a verdadeira compaixão. Se cada um de nós se dispusesse a agir como o samaritano, poderíamos transformar vidas ao nosso redor. Imagine o impacto que faríamos se, ao invés de ignorar os necessitados, tomássemos a iniciativa de agir. É um convite para que examinemos como estamos respondendo ao chamado de Deus para amar o próximo. Às vezes, a ajuda pode ser tão simples quanto um sorriso, uma palavra de encorajamento ou até mesmo um gesto mais significativo, como oferecer apoio financeiro ou emocional. Para ilustrar essa mensagem, pense em um vizinho que passa por dificuldades. Se todos nós estivermos dispostos a estender a mão, mesmo que isso exija esforço e tempo, podemos criar uma comunidade mais unida e amorosa. Imagine uma rede de pessoas que, em vez de se afastar das necessidades dos outros, se une para ajudar. Esse é o tipo de comunidade que Jesus nos chama a formar. Imagine um jardineiro. Ele cuida de suas plantas, regando-as, podando-as e protegendo-as de pragas. Assim como um jardineiro investe tempo e esforço em suas plantas, nós também somos chamados a cuidar uns dos outros. Cada gesto de amor e apoio é como uma gota de água que nutre o crescimento do amor em nossas comunidades. Ao refletirmos sobre a parábola do bom samaritano, somos desafiados a ser agentes de mudança em um mundo que frequentemente ignora a dor dos outros. O que podemos fazer hoje para estender a mão a alguém que está em necessidade? Lembre-se de que cada pequeno gesto pode ter um grande impacto. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, somos lembrados de que vós sois a luz do mundo. Nossa luz deve brilhar através de nossas ações. O samaritano não se preocupou com as normas sociais ou com o que os outros pensariam. Ele simplesmente fez o que era certo. Isso nos ensina que a verdadeira compaixão não deve ser guiada pelo medo do julgamento, mas pela necessidade de agir em amor. Devemos estar dispostos a ir além do que é esperado, buscando oportunidades para ajudar aqueles que estão feridos ou desamparados. A parábola do bom samaritano nos convoca a uma vida de amor ativo e comprometido. Que possamos nos esforçar para ser como o samaritano, ajudando aqueles que estão ao nosso redor, independentemente de suas circunstâncias.
O amor ao próximo é um chamado que deve ressoar em nossos corações e se manifestar em nossas ações. Que possamos ser luz em um mundo muitas vezes perverso, refletindo o amor de Cristo em tudo o que fazemos. Sexta parábola, as 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. A preparação é fundamental, como exemplificado na história das 10 virgens. Jesus começa a parábola dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1. Esta introdução nos leva a um ensinamento profundo sobre a importância da vigilância e da preparação espiritual em nossa caminhada de fé. 10 virgens saem para encontrar o noivo. 50 delas são prudentes e levam consigo óleo suficiente para suas lâmpadas. As outras 5, insensatas, não se preocupam em trazer óleo extra. Enquanto esperam, o noivo se atrasa e todas acabam adormecendo. Quando o noivo finalmente chega, as virgens prudentes estão preparadas, mas as insensatas percebem que suas lâmpadas estão se apagando. Elas vão buscar mais óleo, mas quando retornam, o noivo já entrou e as portas foram fechadas. A história termina com a declaração do noivo: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus capítulo 25, versículo 12. Essa conclusão é um poderoso lembrete da importância da preparação e da vigilância. A parábola das 10 virgens nos ensina que a preparação espiritual é vital. As virgens prudentes representam aqueles que se dedicam a estar prontos para a vinda de Cristo, enquanto as insensatas simbolizam aqueles que negligenciam essa responsabilidade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos exortados a sede sóbrios e vigilantes. A vigilância não é uma prática ocasional, deve ser uma parte integral de nossa vida de fé. Além disso, a história nos faz refletir sobre a natureza das nossas escolhas. As virgens prudentes tomaram medidas proativas para garantir que estivessem preparadas, enquanto as insensatas agiram de forma descuidada. Muitas vezes na vida cristã podemos nos sentir confortáveis e acreditar que não precisamos fazer mais. No entanto, a verdadeira fé exige esforço e comprometimento. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, encontramos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. A preparação envolve não apenas esperar, mas também agir e crescer na fé. Já parou para pensar em como você está se preparando para a volta de Cristo? A parábola das 10 virgens nos desafia a examinar nossa própria prontidão. Se o noivo chegasse hoje, estaríamos prontos? Essa reflexão é crucial, pois não sabemos o dia nem a hora da sua volta. Imagine a diferença que faria se todos nós nos comprometêssemos a estar preparados. O que você poderia fazer hoje para se equipar espiritualmente? A preparação espiritual não é algo que devemos deixar para amanhã. Cada dia é uma oportunidade de crescer em nossa fé e nos aproximar mais de Deus. Para ilustrar essa mensagem, pense em um estudante que se prepara para um exame. Aqueles que estudam e se preparam com antecedência se sentem confiantes, enquanto os que procrastinam frequentemente enfrentam estresse e insegurança. Assim como um bom estudante se prepara, devemos estar prontos para o retorno de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Pense em um bombeiro. Ele não espera que um incêndio ocorra para checar seu equipamento. Todos os dias, ele treina e se prepara para agir quando necessário. Da mesma forma, a vida cristã exige que estejamos sempre prontos para responder ao chamado de Deus. Ao refletirmos sobre a parábola das 10 virgens, somos desafiados a cultivar uma vida de preparação e vigilância. O que você pode fazer para garantir que suas lâmpadas estejam sempre acesas? A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes são fundamentais para manter nossa fé viva e vibrante. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, encontramos a importância de nos reunirmos e encorajarmos uns aos outros. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas procuremos incentivar-nos uns aos outros. Lembre-se de que a preparação não é um fardo, mas uma bênção. Estar preparado para a vinda de Cristo traz esperança e alegria. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 está escrito: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A recompensa de estar preparado é eterna. A parábola das 10 virgens nos chama à ação e à reflexão sobre a nossa vida espiritual. Que possamos ser como as virgens prudentes, sempre preparados e vigilantes, esperando ansiosamente pelo retorno do nosso Senhor.
Cada dia é uma nova oportunidade para fortalecer nossa fé e estar prontos para a sua vinda. Ao adotarmos essa mentalidade, podemos nos tornar faróis de luz em um mundo que muitas vezes vive na escuridão. Vamos nos comprometer a estar sempre prontos, fazendo da vigilância e da preparação parte essencial de nossa jornada de fé. Que quando o noivo voltar, possamos ser recebidos com as portas abertas e os corações cheios de alegria. Sétima parábola, a parábola do talento. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. A responsabilidade sobre os talentos recebidos é um chamado para todos nós. Jesus inicia a parábola dizendo: "Pois é como um homem que, indo para fora do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens." Mateus capítulo 25, versículo 14. Essa introdução nos convida a refletir sobre a forma como gerimos os dons e habilidades que Deus nos confiou. O homem distribui seus bens a 3 servos, dando 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao último, a cada um segundo a sua capacidade. Mateus 15. Após um longo período, ele retorna e faz um balanço do que foi feito com os talentos. Os 2 primeiros servos, que receberam 5 e 2 talentos respectivamente, multiplicam o que receberam e apresentam um retorno ao seu senhor. O primeiro diz: "Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 talentos." Mateus capítulo 25, versículo 20. O Senhor elogia ambos, dizendo: "Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei." Mateus capítulo 25, versículo 21. Por outro lado, o terceiro servo, que recebeu apenas 1 talento, enterra o que recebeu por medo de perder. Quando questionado, ele justifica sua inação dizendo: "Eu te conhecia, que és um homem severo." Mateus capítulo 25. O Senhor então o reprova, afirmando que ele deveria ao menos ter colocado o talento no banco para gerar juros. A parábola termina com a declaração de que o servo preguiçoso será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola nos ensina que devemos usar nossos dons e habilidades para glorificar a Deus e servir aos outros. Cada um de nós recebeu talentos únicos e temos a responsabilidade de cultivá-los e multiplicá-los. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, lemos: "Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus." Isso nos lembra que nossos talentos não são apenas para nosso benefício, mas para o serviço da comunidade e para o reino de Deus. Além disso, o medo de falhar não deve nos paralisar. O terceiro servo é um exemplo claro de como o medo pode levar à inação. Muitas vezes, tememos o que pode dar errado e, como resultado, não agimos. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos encoraja: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Essa promessa nos dá confiança para agir e usar nossos talentos, independentemente dos riscos envolvidos. Já parou para pensar em quais talentos você tem e como os está utilizando? A parábola do talento nos desafia a refletir sobre o que estamos fazendo com as habilidades que Deus nos deu. Estamos escondendo nossos dons por medo de falhar ou os estamos usando para fazer a diferença? Se todos nós nos comprometêssemos a utilizar nossos talentos de maneira ativa, que tipo de impacto poderíamos ter em nossas comunidades? A chave para o crescimento e para a frutificação está na disposição de agir, mesmo que isso exija riscos. Que tal começar hoje a pensar em como você pode usar seus talentos para ajudar os outros e glorificar a Deus? Para ilustrar essa mensagem, pense em um jardineiro que planta sementes. Se ele não cuida das plantas, se não rega e não as nutre, as sementes não crescerão. Da mesma forma, se não investirmos nossos talentos, eles permanecerão estagnados e nunca alcançarão seu potencial máximo. Imagine um músico. Um talento musical não se desenvolve se o músico não pratica e não se apresenta. O mesmo se aplica a nós. Se não colocarmos nossos talentos em prática, não veremos os frutos que podemos produzir. Em Mateus capítulo 7, versículo 18, lemos: "Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons." Isso nos lembra que, ao agirmos com nossos talentos, somos capazes de produzir bons frutos. Ao refletirmos sobre a parábola do talento, somos incentivados a sermos proativos e ousados em nossa fé. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e uma contribuição a oferecer. Lembre-se de que a obra que Deus começou em nós é para ser completada.
Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, encontramos a promessa: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós a completará até ao dia de Jesus Cristo. Não importa o quão pequenos ou insignificantes possam parecer nossos talentos, o que importa é que estamos dispostos a usá-los. Em Lucas capítulo 16, versículo 10 está escrito: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esse versículo nos exorta a começar onde estamos com o que temos e a confiar que Deus usará nossos esforços para a sua glória. A parábola do talento nos chama à ação e à reflexão sobre a maneira como estamos usando os dons que Deus nos deu. Que possamos ser servos fiéis, multiplicando nossos talentos e contribuindo para o reino de Deus. Cada dia é uma nova oportunidade para agir e fazer a diferença. Vamos nos comprometer a não esconder nossos talentos, mas a usá-los ativamente, confiantes de que Deus nos capacita e nos guia. Ao fazermos isso, seremos recompensados não apenas nesta vida, mas também na eternidade. Que quando Jesus voltar, possamos ouvir a frase "Bem está, bom e fiel servo", e saber que nossos talentos foram usados para algo maior. Oitavo ensinamento. O Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. A vida após a morte é refletida na história de um rico e um mendigo, com a descrição de um homem rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Essa introdução já nos dá um vislumbre das diferentes realidades que os dois personagens irão enfrentar. O rico vive em abundância, desfrutando de luxos e festas diárias, enquanto Lázaro, um mendigo, é deixado à porta da casa do rico, coberto de feridas e desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa dele. A vida de Lázaro é marcada pela dor e pela necessidade, mas ele é descrito como um mendigo que, após a morte, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por outro lado, o rico morre e é sepultado, mas logo se encontra em tormentos no Hades. Enquanto o rico sofre, ele clama a Abraão, pedindo que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e o refresque, pois está atormentado nas chamas. Abraão responde que, durante a vida, o rico teve suas recompensas, enquanto Lázaro sofreu. Agora, pois, ele está consolado e tu atormentado. Lucas 16, versículo 25. Esta conversa entre os personagens enfatiza a irreversibilidade das consequências de suas vidas. O rico, desesperado, implora por uma segunda chance e pede que Lázaro vá avisar seus irmãos sobre o destino que os aguarda. Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas e que devem ouvi-los. Quando o rico insiste que se um dos mortos for até eles, eles se arrependerão, Abraão conclui: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite um dos mortos. Lucas capítulo 16, versículo 31. Essa última afirmação destaca a importância da revelação divina e do arrependimento. A parábola do rico e Lázaro nos ensina que nossas escolhas na vida têm repercussões eternas. As ações e decisões que tomamos não são apenas temporais, elas ecoam na eternidade. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito: Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O rico, em sua vida de luxo, ignorou a necessidade de Lázaro e, ao final, colheu o que havia semeado. Além disso, essa parábola nos exorta a cuidar dos necessitados ao nosso redor. Lázaro estava à porta do rico, clamando por ajuda, mas o rico estava tão consumido em seu próprio conforto que não notou o sofrimento ao seu lado. Em Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16, somos lembrados: Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de vestuário e do dia a dia, e qualquer de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar as coisas necessárias para o corpo, de que aproveita isso? O cuidado com os necessitados é uma expressão de nossa fé e amor ao próximo. Já pensou nas consequências das suas ações diárias? A parábola do rico e Lázaro nos convida a examinar como estamos vivendo e tratando aqueles que nos cercam. Se tivéssemos a oportunidade de olhar para a nossa vida do ponto de vista da eternidade, o que veríamos? Estamos acumulando tesouros que não têm valor eterno? Imagine se todos nós nos comprometêssemos a prestar atenção às necessidades ao nosso redor. O que poderíamos mudar em nossa comunidade se agíssemos com compaixão e generosidade? A vida é curta e cada oportunidade de fazer o bem deve ser valorizada. Para ilustrar essa mensagem, pense em um barco à deriva em um lago. Se um dos passageiros ignora os buracos no barco,
acreditando que tudo está bem, ele arrisca não só sua vida, mas a de todos a bordo. Assim, ignorar as necessidades dos outros é um risco que pode levar à tragédia. Outra analogia é a de um jardineiro. Se ele não cuida de suas plantas, elas murcham e morrem. Da mesma forma, se não cuidarmos dos que estão ao nosso redor, não apenas estamos perdendo a oportunidade de fazer a diferença, mas também estamos falhando em viver de acordo com os princípios que Cristo nos ensinou. Ao refletirmos sobre a parábola do rico e Lázaro, somos desafiados a viver de maneira intencional e compassiva. Lembre-se de que cada ato de bondade e cada gesto de amor tem um impacto significativo. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, lemos: Vós sois a luz do mundo. Devemos brilhar a luz de Cristo em nossas ações, especialmente para aqueles que estão em necessidade. A vida é uma série de escolhas, e cada escolha que fazemos pode se tornar um legado. Ao cuidarmos dos necessitados e agirmos em compaixão, estamos contribuindo para um mundo melhor e refletindo o caráter de Cristo. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, está escrito: Ao Senhor empresta quem se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Este versículo nos encoraja a sermos generosos e a cuidar dos que estão ao nosso redor. A parábola do rico e Lázaro é um poderoso lembrete de que a vida é passageira, mas nossas ações têm consequências eternas. Que possamos nos esforçar para ser como Lázaro, que apesar de suas circunstâncias, não perdeu a esperança, e que possamos evitar o caminho do rico, que se tornou cego à necessidade de seu próximo. Vamos nos comprometer a viver com compaixão e a agir em favor dos necessitados, sabendo que ao fazer isso, estamos cumprindo o chamado de Cristo em nossas vidas. Que ao final de nossa jornada, possamos ouvir as palavras de Jesus. Sempre que fizestes a um destes meus irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40. A verdadeira riqueza está em servir aos outros e fazer o bem. E isso é o que ecoará na eternidade. Nona parábola, a lã de perda. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10. A busca por algo perdido é um tema recorrente no coração de Deus. Jesus usa essa parábola para ilustrar a importância de cada indivíduo e o amor profundo que Deus tem por todos nós. Ele inicia a narrativa perguntando: ou que mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e a busca diligentemente até encontrá-la? Lucas capítulo 15, versículo 8. Essa pergunta nos convida a refletir sobre a natureza da busca divina por aqueles que estão perdidos. Na parábola, uma mulher tem 10 dracmas, mas uma delas se perde. Em vez de ignorar a perda, ela acende uma lâmpada, varre a casa e busca diligentemente até encontrá-la. Quando finalmente a encontra, ela chama suas amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que havia perdido. Lucas capítulo 15, versículo 9. A alegria da mulher ao encontrar a moeda perdida é um reflexo do coração de Deus, que se regozija quando um pecador se arrepende. Esse trecho nos mostra que a busca de Deus por cada um de nós é cuidadosa e intencional. Ele não se contenta em perder um único filho. O fato de a mulher ter buscado a moeda com tanta determinação nos ensina que cada vida tem um valor inestimável. A parábola da dracma perdida nos ensina que Deus se alegra com cada pessoa que se arrepende. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesus conclui: Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse versículo destaca a importância do arrependimento e como cada decisão de retornar a Deus gera celebração no céu. Além disso, essa passagem nos exorta a valorizar e buscar aqueles que estão afastados. Muitas vezes em nossa caminhada de fé, podemos nos tornar complacentes e esquecer de procurar os que estão perdidos. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus nos comissiona: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse mandamento nos lembra que nossa missão é alcançar aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Já parou para pensar em quantas dracmas perdidas estão ao seu redor? A parábola da dracma perdida nos desafia a olhar para as pessoas que podem estar afastadas da fé e que precisam da nossa ajuda para encontrar o caminho de volta. Se todos nós decidíssemos buscar ativamente aqueles que se afastaram, quanto impacto poderíamos ter em nossas comunidades? Imagine se você fosse a única pessoa que pudesse ajudar alguém a retornar a Deus. Que ações você tomaria? Essa reflexão é crucial, pois pode nos motivar a agir e a se importar mais profundamente com aqueles ao nosso redor.
Para ilustrar essa mensagem, pense em um pai que busca seu filho perdido. A determinação e a paixão que um pai sente em encontrar seu filho são comparáveis ao amor que Deus tem por cada um de nós. Esse amor não se limita apenas a buscar, mas também envolve um desejo genuíno de restaurar e restaurar relacionamentos quebrados. Pense em um faroleiro que busca guiar barcos para a segurança do porto. Ele acende a luz e toca um sino, não apenas para avisar, mas para assegurar que os barcos encontrem seu caminho. Da mesma forma, somos chamados a ser faróis de luz em um mundo cheio de escuridão, ajudando aqueles que estão perdidos a encontrar seu caminho de volta para Deus. Ao refletirmos sobre a parábola da dracma perdida, somos incentivados a nos envolver mais ativamente na vida das pessoas ao nosso redor. Cada interação que temos pode ser uma oportunidade de refletir o amor de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, somos exortados: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa é uma chamada para nos importarmos com os que estão perdidos e ajudar a carregar suas fardos. Além disso, devemos lembrar que nunca é tarde para retornar. Se você ou alguém que conhece se sente distante de Deus, a mensagem da dracma perdida é de esperança e alegria. Deus está sempre pronto para receber de volta aqueles que se arrependem. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, lemos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa nos dá confiança de que a busca de Deus nunca é em vão. A parábola da dracma perdida é um poderoso lembrete do valor de cada alma e da busca incansável de Deus por aqueles que se afastaram. Que possamos nos inspirar nessa busca e nos comprometer a ser instrumentos de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. Vamos nos unir na missão de buscar e restaurar aqueles que estão perdidos, sabendo que cada esforço conta. Que quando encontramos alguém que retorna a Deus, possamos celebrar juntos, reconhecendo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que nossa vida seja um reflexo do amor de Deus e que possamos ser agentes de mudança em nosso mundo. 10ª parábola, o semeador e a semente. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. O crescimento do reino de Deus pode ser sutil, mas poderoso. Jesus nos ensina sobre isso com a parábola do semeador e da semente. Ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mateus capítulo 13, versículo 24. Essa introdução nos prepara para compreender como o reino de Deus opera, muitas vezes de maneira invisível, mas sempre com um propósito claro. Enquanto todos dormem, o inimigo vem e semeia joio entre o trigo. Quando as plantas começam a crescer, os servos do proprietário notam a presença do joio e perguntam: queres que vamos e arranquemos? Mateus capítulo 13, versículo 28. O proprietário, porém, responde: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo? Mateus capítulo 29. Esse aspecto da história revela que, no crescimento do reino, sempre haverá desafios e misturas indesejadas. O trigo representa aqueles que são justos e seguidores de Cristo, enquanto o joio simboliza aqueles que se opõem ao reino. O semeador, que representa Jesus, nos ensina que o crescimento do reino não é apenas uma questão de eliminar tudo o que parece ser ruim, mas de confiar no processo de crescimento e no tempo de Deus. Essa parábola nos ensina que, mesmo em meio a dificuldades, o reino de Deus cresce. O fato de haver joio não impede o crescimento do trigo. Na verdade, os dois crescem juntos até o tempo da colheita. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos lembra: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós a completará até ao dia de Jesus Cristo. Essa certeza nos dá confiança de que, mesmo em meio a situações difíceis, Deus está trabalhando em nós. Além disso, essa parábola nos exorta a confiar no processo e a cuidar do que Deus plantou em nossas vidas. Muitas vezes queremos resultados imediatos e limpos, mas Deus nos chama a um crescimento paciente e perseverante. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, se não houvermos desfalecido, colheremos. Essa passagem nos encoraja a continuar investindo no que é bom, mesmo quando os resultados não são visíveis. Já pensou em quantas vezes você se sentiu desanimado por causa das dificuldades que enfrenta? A parábola do semeador e da semente nos desafia a olhar para os desafios como oportunidades de crescimento. Se cada um de nós decidisse confiar mais no processo de Deus, quão diferentes poderiam ser nossas vidas?
Imagine se, ao invés de focar nas dificuldades, nós olhássemos para as sementes que estão brotando ao nosso redor. Quais frutos você tem visto crescer em sua vida, mesmo em meio às lutas? Essa mudança de perspectiva pode ser transformadora e nos levar a um lugar de gratidão e esperança. Para ilustrar essa mensagem, pense em um agricultor que planta suas sementes com esperança. Ele não pode controlar o clima, as pragas ou as ervas daninhas, mas ele continua a cuidar de sua plantação. Da mesma forma, nós não podemos controlar todas as circunstâncias ao nosso redor, mas podemos confiar que Deus está no controle e que Ele está cultivando algo belo em nossas vidas. Pense em um artista que pinta uma tela. O processo pode parecer caótico no início, com pinceladas desordenadas e cores que não se misturam bem. No entanto, à medida que o artista continua a trabalhar, a obra-prima começa a se revelar. Assim é com nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos desordem e confusão, Deus está trabalhando para criar algo magnífico. Ao refletirmos sobre a parábola do semeador e da semente, somos incentivados a continuar semeando a palavra de Deus em nossas vidas e na vida dos outros. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo afirma: "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento." Isso nos lembra que, enquanto fazemos nossa parte, é Deus quem traz o crescimento verdadeiro. A paciência é uma virtude importante na caminhada cristã. Lembre-se de que, mesmo que não vejamos os frutos imediatamente, Deus está sempre agindo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos a promessa: "Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus." Essa verdade nos encoraja a confiar que mesmo as dificuldades têm um propósito maior. A parábola do semeador e da semente nos desafia a ver além das aparências e a confiar no crescimento do reino de Deus, mesmo quando ele parece estar misturado com dificuldades. Que possamos ser semeadores diligentes em nossas vidas, cuidando do que Deus plantou e confiando que Ele trará a colheita no tempo certo. Vamos nos comprometer a nutrir as boas sementes em nossas vidas, a perseverar em tempos difíceis e a celebrar o crescimento do reino, mesmo que este seja sutil. Que quando olharmos para nossas vidas e para o mundo ao nosso redor, possamos reconhecer que Deus está trabalhando e que em sua hora o trigo será colhido com alegria e gratidão. 11ª parábola: os servos vigilantes. Lucas capítulo 12, versículo 35 a 40. A vigilância é um tema crucial para aqueles que aguardam a volta de Cristo. Em Lucas capítulo 12, versículo 35, Jesus nos adverte: "Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas." Essa chamada à vigilância não é apenas uma sugestão, mas um mandamento para todos nós que desejamos estar prontos para o retorno do Senhor. Na parábola dos servos vigilantes, Jesus compara o reino dos céus a servos que aguardam o retorno de seu mestre de uma festa de casamento. Eles devem estar preparados, prontos para abrir a porta assim que ele chegar e bater. O mestre, ao encontrar os servos vigilantes, os recompensa com lugar à mesa e os serve. Por outro lado, aqueles que não estão prontos enfrentam a reprovação. Jesus conclui dizendo: "Portanto, estai vós também preparados, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem." Lucas capítulo 12, versículo 40. Essa parábola enfatiza a importância de estar atento e preparado, pois o retorno de Cristo pode acontecer em um momento inesperado. A imagem dos servos com suas lâmpadas acesas simboliza a prontidão espiritual que devemos ter em nossas vidas. Estar preparado espiritualmente é essencial. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, somos exortados: "Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios." Essa exortação nos lembra que a vigilância não é uma atividade passiva, é uma atitude contínua que requer esforço e dedicação. Nossa vida deve refletir a prontidão para encontrar o Senhor. Cada dia que vivemos é uma oportunidade para nos prepararmos. Isso inclui a oração, o estudo da palavra e a prática da fé em nossas ações. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, lemos: "Sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes." Essa prática ativa nos ajuda a estar prontos para o retorno de Cristo. Já parou para pensar em como você está se preparando para a volta de Cristo? A parábola dos servos vigilantes nos desafia a refletir sobre nossas prioridades e ações. Se hoje fosse o dia do retorno de Jesus, estaríamos prontos? Imagine se cada um de nós vivesse com a expectativa constante do retorno do Senhor.
Como nossas vidas mudariam se tratássemos cada dia como uma oportunidade de nos aproximar mais de Deus? Essa reflexão pode nos levar a uma nova determinação em nossa jornada de fé. Para ilustrar a importância da vigilância, pense em um guarda noturno. Ele permanece atento durante a noite, ciente de que sua responsabilidade é proteger o que lhe foi confiado. Se ele relaxar e não prestar atenção, poderá perder algo valioso. Assim, nós também somos chamados a ser guardiões de nossa fé, sempre alertas e prontos para agir. Outra analogia é a de um atleta que se prepara para uma competição. Ele treina arduamente, segue uma dieta rigorosa e está sempre em forma. O sucesso na competição não vem por acaso, vem da preparação constante e da disciplina. Da mesma forma, nossa caminhada com Deus requer comprometimento e dedicação. Ao refletirmos sobre a parábola dos servos vigilantes, somos incentivados a levar a sério nossa preparação espiritual. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, somos chamados a deitar de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa passagem nos motiva a eliminar tudo o que nos impede de estarmos prontos para o Senhor. Lembre-se de que cada momento é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Em Salmos capítulo 94, versículo 19, encontramos conforto. Quando a multidão das minhas preocupações se multiplicou dentro de mim, as tuas consolações alegravam a minha alma. Mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar paz e alegria na vigilância. A parábola dos servos vigilantes é um chamado à preparação e à vigilância em nossa vida cristã. Que possamos nos comprometer a estar sempre prontos, com nossas lâmpadas acesas e corações abertos para o que Deus tem para nós. Vamos nos unir em oração e em ação, cuidando de nossa fé e buscando sempre a presença de Deus. Que quando o Senhor voltar, possamos ser encontrados vigilantes, prontos para entrar em sua alegria e desfrutar da recompensa prometida. Que cada dia seja uma oportunidade para brilhar a luz de Cristo e refletir a esperança de sua vinda. 12ª parábola, o juiz iníquo. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. A persistência em oração é um tema central na parábola do juiz iníquo. Jesus usa essa história para nos ensinar sobre a importância de nunca desistirmos de clamar a Deus. Ele inicia a narrativa afirmando: era uma cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Lucas capítulo 18, versículo 2. Essa introdução nos apresenta um cenário desafiador, onde a injustiça parece prevalecer. A história gira em torno de uma viúva que busca justiça contra seu adversário. Apesar da indiferença do juiz, ela continua a apresentar seu pedido, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Lucas capítulo 18, versículo 3. O juiz, cansado da insistência da viúva, finalmente cede e decide atendê-la. Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, lhe farei justiça. Lucas capítulo 18, versículos 4 e 5. O foco aqui é a perseverança da viúva. Ela representa aqueles que, mesmo diante de barreiras, não desistem de buscar o que é certo. Através dessa parábola, Jesus nos ensina que, assim como a viúva, devemos ser persistentes em nossas orações, confiando que Deus, ao contrário do juiz, é justo e ouve nossas súplicas. Essa parábola nos lembra que a oração constante é fundamental. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, somos instruídos a orar sem cessar. Essa prática nos fortalece e nos mantém conectados com Deus, mesmo em tempos de dificuldade. A viúva não permitiu que a frustração a desencorajasse, pelo contrário, sua determinação a levou a uma resposta. Deus ouve nossos clamores e nos encoraja a persistir. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, lemos: cheguemo-nos, pois, com confiança junto ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para auxílio em tempo oportuno. Essa promessa nos lembra que, independentemente das circunstâncias, podemos sempre buscar a presença de Deus com confiança. Você já se sentiu desencorajado em sua vida de oração? A parábola do juiz iníquo nos desafia a refletir sobre a importância de sermos perseverantes. Se hoje fosse o dia em que suas orações seriam respondidas, você estaria preparado para receber a resposta? Imagine se, em vez de desistir, você continuasse a clamar a Deus por aquilo que anseia em seu coração. Que mudanças poderiam ocorrer em sua vida se você adotasse uma atitude de persistência? Essa reflexão pode nos ajudar a reavaliar nossa abordagem em relação à oração e a buscar um compromisso renovado.
Para ilustrar a importância da persistência, pense em um corredor em uma maratona. Ele pode enfrentar cansaço e dores, mas ao visualizar a linha de chegada, sua determinação aumenta. Cada passo se torna uma vitória em direção ao seu objetivo. Da mesma forma, nossas orações são passos em direção à presença de Deus, e cada clamor é uma expressão de nossa fé. Imagine um ferreiro que molda o metal. Para que a peça se torne forte e resistente, é necessário bater repetidamente sobre o material, aquecendo-o e moldando-o. Assim também, nossa persistência em oração molda nosso caráter e fortalece nossa fé, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Ao refletirmos sobre a parábola do juiz iníquo, somos incentivados a perseverar em nossas orações, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, encontramos a exortação: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa passagem nos lembra que a esperança é um combustível poderoso para a nossa perseverança. É importante também lembrar que Deus não se esquece de nós. Em Salmos capítulo 52, versículo 8, o salmista diz: eu, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre. Essa confiança nos permite enfrentar as dificuldades com a certeza de que Deus está ouvindo. A parábola do juiz iníquo nos ensina a importância da persistência em oração e a confiança na justiça de Deus. Que possamos nos comprometer a ser como a viúva, que diante de todas as adversidades nunca desistiu de clamar por justiça. Vamos nos unir em oração e perseverar na fé, sabendo que Deus está sempre atento às nossas súplicas. Que ao nos aproximarmos dele com confiança, possamos experimentar a transformação e a paz que somente Ele pode oferecer. Que nossas vidas sejam testemunhos da perseverança e da fidelidade de Deus em atender às nossas orações. À medida que refletimos sobre as lições das parábolas de Jesus, é essencial reconhecer o impacto que essas histórias têm em nossa vida diária. Elas nos oferecem diretrizes valiosas sobre fé, amor e o propósito que devemos buscar. Vamos recapitular os ensinamentos centrais e explorar como podemos integrá-los em nossas rotinas. Essas parábolas nos ensinam a importância de um coração receptivo à palavra de Deus, a valorização do próximo, a prática do perdão, a necessidade de ações consistentes em nossa vida de fé e a vigilância constante na preparação para o retorno de Cristo. Além disso, somos lembrados da responsabilidade que temos em usar nossos talentos e da força da persistência em oração. Cada lição, embora única, se entrelaça, formando um quadro rico de ensinamentos práticos e espirituais. Para aplicar esses princípios em nosso dia a dia, é vital adotarmos algumas práticas concretas. Cultive um coração fértil. Dedique um tempo todos os dias para a oração e a leitura da Bíblia. Busque compreender como as Escrituras podem guiar suas decisões e atitudes. Pratique o perdão. Reflita sobre relacionamentos que precisam de restauração. O perdão é um ato que liberta tanto quem perdoa, quanto quem é perdoado. Seja proativo em ajudar os outros. Esteja atento às necessidades das pessoas ao seu redor. Pequenos gestos de bondade podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Mantenha-se preparado espiritualmente. Crie uma rotina de oração e reflexão que o mantenha alerta e pronto para agir conforme a vontade de Deus. Use seus talentos para o bem. Identifique suas habilidades e busque formas de usá-las para servir aos outros, seja na igreja ou na comunidade. Persistência em oração. Estabeleça um compromisso de oração contínua. Mantenha um registro de suas petições e compartilhe-as com amigos para orações em conjunto. Convido você a uma introspecção sincera. Pense sobre como as lições aprendidas podem moldar suas ações e pensamentos. A vida cristã é uma jornada, e as parábolas oferecem um guia poderoso. Como você pode, a partir de hoje, incorporar esses princípios em sua vida? Se você se sentiu inspirado por este estudo, considere se inscrever no nosso canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Como as parábolas de Jesus impactaram sua vida? Juntos, podemos crescer em nossa jornada de fé e encorajar uns aos outros a viver os ensinamentos de Cristo. Agradeço a você por acompanhar este estudo. Que as lições das parábolas continuem a ressoar em seu coração e que você seja um reflexo do amor de Cristo em cada aspecto de sua vida. Que a luz de Deus brilhe através de você, guiando-o em sua caminhada diária.